Irmãos e irmãs, bom dia. Sejam todos bem-vindos. Reunimos-nos para celebrar nossa fé e nossa esperança em Deus, que em Jesus Cristo, na sua morte e ressurreição, nos garante a vida eterna. Hoje, comemoração de todos os fiéis defuntos, na qual a Igreja, Mãe piedosa, depois da sua solicitude em celebrar com os devidos louvores todos os seus filhos que se alegram no céu, possamos interceder diante de Deus pelas almas de todos os que nos precederam, marcados com o sinal da fé e que agora dormem na esperança da ressurreição, bem como por todos os defuntos, cuja fé só Deus conhece, a fim de que, purificados de toda a mancha do pecado, sejam associados aos cidadãos celestes, para poderem gozar da visão na felicidade eterna. Cantemos. Aos que morreram com Cristo, brilha a luz da ressurreição, que se obra eles o céu, na paz da eterna mansão, que se obra eles o céu, na paz da eterna mansão. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Pelos prados e campinas verdejantes, Ele me leva a descansar. Aos que morreram com Cristo, brilha a luz da ressurreição, Que se abra eles o céu, na paz da eterna mansão. Que se abra eles o céu, na paz da eterna mansão. mesmo que eu passe pelo vale tenebroso, nenhum mal eu temerei. Estás comigo com bastão e com cajado, eles me dão a segurança. Aos que morreram com Cristo, brilha a luz da ressurreição, que se abra eles o céu, na paz da eterna mansão. Que se abra eles o céu, na paz da eterna mansão. Meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus, bom dia! Bom dia a você que nos acompanha pelas redes sociais e nos assiste pela TV Jornal da Cidade. Bom dia a todos que aqui se encontram para esta santa celebração. Saudemos a Santíssima Trindade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. No dia em que celebramos a comemoração de todos os fiéis falecidos, sustentados em Jesus Cristo, que morreu e ressuscitou, temos a esperança e a alegria da certeza de que morrer é viver. A fé na ressurreição nos faz compreender que já nessa vida devemos lutar pela imortalidade e, com isso, ter a convicção de que é preciso viver o amor para que a vida prevaleça. Em Cristo está a nossa certeza de que, vivendo, construindo o reino aqui, também o herdaremos na eternidade. Rezando por todos os falecidos, esperamos também nós sermos considerados dignos de um dia participarmos da glória eterna. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu e ressuscitou para nos dar vida,
o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. No início desta celebração, reconheçamos que somos pecadores e que por vezes não conseguimos cuidar e preservar a vida que Deus nos deu. De coração contrito e humilde, reconheçamos os nossos pecados e, arrependidos, peçamos perdão a Deus. Confesso a Deus Pai Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim, Deus, nosso Senhor. Passemos ao nosso canto do perdão. Senhor, que fazeis passar da morte para a vida, quem ouve a vossa palavra, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Ó Cristo, que quiseste ser levantado da terra para atrairmos a vós, tende piedade de nós. Ó Cristo, tende piedade de nós. Ó Cristo, tende piedade de nós. Senhor, que nos submetestes ao julgamento da vossa cruz, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Deus Pai de amor, bondade e misericórdia, que em Jesus Cristo se entregou por inteiro, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Meus irmãos e irmãs, o que você vai colocar no altar do Senhor nesse dia de finados? Essa data, 2 de novembro, dia dos fiéis defuntos, é um dia especial, um dia de saudades, um dia de recordações. Para a Igreja Vétero-Católica, não se trata de um feriado qualquer, mas de uma oportunidade de rezarmos pelos entes queridos que buscam a plenitude da vida diante da face de Deus. Desde os primeiros séculos, os cristãos já visitavam os túmulos dos mártires para rezar por eles e por todos aqueles que um dia fizeram parte da comunidade primitiva. No século XIII, o Dia dos Fiéis Defuntos passou a ser celebrado em 2 de novembro, já que no dia 1º de novembro era comemorada a solenidade de Todos os Santos. Então, por alguns instantes, feche os vossos olhos e eleve seus pensamentos a Deus e ore por seus entes queridos. De nossa parte, oremos pelas seguintes pessoas já falecidas: Ronaldo Fernandes, Nivaldo Rodrigues Machado, Maria Conceição Moraes, Marcolino Alves de Moraes, Benedita Cândida de Jesus, Miguel, Geni, Laura, Nair, Jandira, Francisco José e Valdomiro Delfino Machado. Oremos por Joana Rodrigues Fernandes e Romeu Fernandes, Jacira, José Moraes, Geni Alves, Dom Sebastião da Costa de Limas e Lucas Miranda.
Oremos também por Gentil de Carvalho e toda a sua família já falecida. Por uma infinidade de amigos e conhecidos, também oremos. Também oremos pelo 7º dia da morte de Raimundo Cassimiro de Araújo. Oremos para que a boa nova de Jesus Cristo cure os corações feridos, restaure os laços perdidos e anuncie novos horizontes de salvação para todos. Juntos, devemos nos solidarizar com a morte do irmão e pedir sempre a Deus que as almas de todos os fiéis e defuntos, por sua infinita bondade e misericórdia, descansem em paz e sejam merecedoras da vida eterna. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Oremos, ó Deus, glória dos fiéis e vida dos justos, que nos remistes pela morte e ressurreição do vosso Filho. Concedei aos nossos irmãos e irmãs que, tendo professado o mistério da nossa ressurreição, mereçam alegrar-se na eterna felicidade celestial, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Santa e de Virgens foi exemplo de santidade ao usar suas riquezas e poder para exercer o ministério do amor e da misericórdia, imitando as ações de Jesus e a intercessão de Nossa Senhora. A morte gera saudade, dor, dúvidas, medo. Abramos os ouvidos e o coração e deixemos o Senhor ter a última palavra. Escutemos com atenção a liturgia de hoje. Leitura do livro de Jó, capítulo 19, versículo 1, 23, 27. Jó tomou a palavra e disse: Gostaria que minhas palavras fossem escritas e gravadas numa inscrição com ponteiro de ferro e com chumbo, cravados na rocha para sempre. Eu sei que o meu Redentor está vivo e que por último se levantará sobre o pó. E depois que tiverem destruído esta minha pele, na minha carne verei a Deus. Eu mesmo o verei, meus olhos o contemplarão, e não os olhos de outros. Palavra do Senhor. Graças Graças a Deus. Sei que a bondade do Senhor eu hei de ver na terra dos viventes. O Senhor é minha luz e salvação. De quem eu terei medo? O Senhor é a proteção da minha vida. Perante quem eu tremerei? Sei que a bondade do Senhor eu hei de ver na terra dos viventes. Ao Senhor eu peço apenas uma coisa, e é só isto que eu desejo: habitar no santuário do Senhor por toda a minha vida, saborear a suavidade do Senhor e contemplá-lo no seu templo. Sei que a bondade do Senhor eu hei de ver na
Leitura da carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, a esperança não decepciona, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Com efeito, quando éramos ainda fracos, Cristo morreu pelos ímpios no tempo marcado. Dificilmente alguém morrerá por um justo ou por uma pessoa boa. Talvez alguém se anime a morrer. Pois bem, a prova que Deus nos ama é que Cristo morreu por nós ainda quando éramos pecadores. Muito mais agora, que já estamos justificados pelo sangue do Cristo, seremos salvos da ira por Ele. Quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com Ele pela morte do seu Filho. Quanto mais agora, estando já reconciliados, salvos por sua vida. Ainda mais, nós nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por Ele que desde já, o tempo presente, recebemos a reconciliação. Palavras do Senhor. Graças a Deus. Que eu não perca nenhum dos que Ele me deu, mas que eu os ressuscite no último dia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Anúncio do Santo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando Jesus chegou a Betânia, encontrou Lázaro sepultado havia 4 dias. Betânia ficava a uns 3 quilômetros de Jerusalém. Muitos judeus tinham vindo à casa de Marta e Maria para consolar por causa do irmão. Quando Marta soube que Jesus tinha chegado, foi ao encontro dele. Maria ficou sentada em casa. Então Marta disse a Jesus: Senhor, se tivesses estado aqui, meu irmão não teria morrido. Mas mesmo assim, eu sei o que pedires a Deus, ele te concederá. Respondeu-lhe Jesus: Teu irmão ressuscitará. Disse Marta: Eu sei que ele ressuscitará na ressurreição no último dia. Então Jesus disse: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim não morrerá jamais. Crês isto? Respondeu ela: Sim, Senhor, eu creio firmemente que tu és o Messias, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje, de modo especial, somos tocados pela saudade das pessoas falecidas que nós amamos. Muitas recordações nos são suscitadas, muitos sentimentos são despertados. É justo que demos espaço em nós para as pessoas queridas, mas hoje não deve ser um dia de dor, tristeza e desilusão. É dia de recordações, dia de oração e de esperança. Estamos aqui para rezar pelos nossos irmãos falecidos, confiando que em Jesus Cristo morrer é viver. Por isso, invocamos: dai-lhe, Senhor, o repouso eterno e brilhe para eles a vossa luz. Com a morte, não existe um rompimento da fé. Nada é desfeito,
A comunhão, o vínculo permanece e por isso rezamos pelos falecidos. Deus, que é comunhão, nos chamou à comunhão e à unidade. A morte não tem poder para interferir neste princípio. Essa é a nossa fé. A igreja é composta de 3 estágios. A igreja peregrina, que somos nós, que aqui estamos caminhando com fé. A igreja padecente, que são os nossos irmãos já falecidos, porque hoje rezamos. E a igreja triunfante, que são aqueles que já estão na glória eterna, os santos e santas. A liturgia nos inspira a pensar na ressurreição. Temos esperança em Deus que nos criou. Ele é nosso Pai. Nossa fé nos faz confiar que o veremos como Ele é. Na primeira leitura, o profeta Isaías, voltando-se para a realidade do povo, mostra a misericórdia de Deus que prepara para seus filhos um lugar de alegria. Naquele dia, o Senhor dos Exércitos dará neste monte para todos os povos um banquete de ricas iguarias. Não duvidemos, este é o nosso Deus. Esperamos nele até que nos salvou. Na segunda leitura, o apóstolo Paulo exorta que nos deixemos ser guiados pelo Espírito Santo. Seremos filhos de Deus e por isso herdeiros da salvação em Jesus Cristo. Essa vida em Cristo é uma alegria incomparável. Eu entendo que os sofrimentos do tempo presente nem merecem ser comparados com a glória que deve ser revelada em nós. A morte não é para nós o fim, mas o começo de uma vida nova. Essa vida não é algo para depois, ela já é o agora na nossa existência. A vida eterna é uma realidade que começa a ser construída ainda nesta existência sob o alicerce do amor divino da palavra de Deus. No Evangelho, relato do juízo final, a forte expressão, vinde benditos de meu Pai, é a autorização para a herança da vida eterna. Essa vida não é conquistada pela força, pelo poder, fama, acúmulos de bens, título que possuímos ou comprada por dinheiro. Ela é conquistada pela capacidade de amar e de servir a Jesus Cristo em cada irmão e irmã com fome, sede, nu, doente, preso ou com outras necessidades. É preciso viver o amor, desejando que essa experiência se torne eterna. Então, na ressurreição de Lázaro, nós podemos verificar que aquele que está morto viverá. Essa é a promessa de Jesus para todos nós. Desde sempre, a experiência de morte incomoda e assusta a humanidade. Mas Jesus tornou suportável. Essa certeza anunciada pela liturgia de hoje foi confiada à igreja na ressurreição de Lázaro. Estamos no coração de Deus e na comunhão dos santos. Na perspectiva cristã, a morte se torna bendita, porque é, sem dúvida, a nossa libertação. Para nós cristãos, a morte não deve ser encarada como o resultado de uma luta trágica. Devemos sempre nos lembrar de que a vida eterna começa aqui e agora. Quem vive com Deus neste mundo, viverá com Ele eternamente. Por isso, a hora de amar a Deus e servir os irmãos é agora. Quem faz a opção por Cristo encontrará amor e plena alegria. O que podemos fazer pelos mortos? Muita gente pergunta isso. O que é que nós podemos fazer pelos mortos? Eles não foram eliminados, mas continuam próximo de nós na comunhão da igreja. Por isso, além de flores, velas e visitas aos cemitérios, precisamos oferecer pelos irmãos falecidos orações, súplicas de perdão, sacrifícios e esmolas aos pobres como sinal de caridade. Mesmo diante da dor da separação física, renovemos a confiança em Deus e em suas promessas reveladas por Jesus. O segundo dia de novembro é tradicionalmente destinado às comemorações do Dia de Finados, tradição antiga, presente em várias civilizações e que demonstra o sentimento inato de que algo sobrevive à morte física.
É uma data que costuma mexer com as emoções daqueles que passaram pela experiência de perda de entes queridos. Portanto, seja no dia de finados, seja em outros dias, quando a saudade apertar, o melhor remédio é lembrar os momentos felizes passados ao lado da pessoa amada. Mas para isso, é preciso aproveitar ao máximo a convivência com todos os que nos são caros em vida, amando-os e o respeitando diariamente. Assim, quando chegar o momento da despedida, coisa que mais cedo ou mais tarde irá ocorrer, não haverá culpas ou arrependimentos. O conhecimento da fé cristã é altamente consoladora. Por isso devemos amar a todos e ter paciência com aqueles que precisam realmente do nosso amor e do nosso carinho. O dia de finados sempre será uma data para relembrar os que partiram e deixaram saudade. Na comemoração de finados, como em todos os anos, o cemitério se enche de gente, visitando os túmulos dos falecidos, deixando flores ou algum outro sinal de afeto e da saudade que continua a unir quem segue vivendo com quem já não está mais aqui entre nós. É sem dúvida um dia de reflexão, de procura de respostas para as muitas interrogações que a vida e a morte suscitam. Muito comum os fiéis católicos, principalmente, irem ao cemitério. Levam flores, manifestam seu pesar pela morte dos familiares e amigos. Mas eles são convidados nessa ocasião, mais ainda neste mês das missões, a manifestar a fé da Igreja e procurar entender os mistérios que existem entre a vida e a morte. Qual é a luz especial que nossa fé traz para iluminar esse lado da existência sobre o qual pairam tantas dúvidas? As respostas da fé cristã, irmãos e irmãs, são muitas e luminosas. Antes de tudo, nós cremos no Deus vivo, também chamado o vivente, que é a origem de toda a vida. Não cremos num Deus objeto ou coisa, nem num Deus energia ou força mecânica cega. Cremos nos Deus que é pessoa, que se relaciona e se comunica, que ama e se compadece, que vive e que dá a vida. Ele concedeu ao homem também ter o sopro da vida. Diz-nos ainda a nossa fé que Deus nos chama à vida por um ato de bondade e benevolência. Não é o homem quem dá a vida a si mesmo, recebe-a. Por isso acolhemos com profundo respeito e gratidão a vida que temos e também a vida do próximo que devemos amar sem distinção. Não somos nós os senhores absolutos da vida e da nossa existência. Somos agraciados por esse dom divino. Devemos zelar o melhor que podemos pela vida, pela qual deveremos dar conta a Deus e procurar viver o máximo possível. Nossa fé nos fala da morte corporal. Ela pertence à presente ordem da realidade, na qual tudo ainda é precário e provisório. Não vivemos a realidade definitiva de nossa existência, mas caminhamos para ela. Para além da morte do corpo, existe o Deus da vida, não sujeito às realidades precárias deste mundo. Ele nos chama a si, a confiar nele, para recebermos dele o dom da vida eterna e da felicidade plena. Nós não sabemos quando será o dia da nossa morte, mas sabemos que dela não poderemos escapar. Deus não avisa para a gente a hora da morte. O que nós precisamos é realmente fazer aquilo que Jesus disse, estar preparado, vigiar, orar, porque nós não sabemos que hora nós iremos estar com Deus. Segundo o Catecismo da Igreja Católica, a morte é o maior enigma da vida humana, pois todos têm dúvidas sobre ela, mas pela fé têm razões para crer na vida eterna. Como dizia Santa Teresinha do Menino Jesus, eu não morro, mas entro na vida. Como cristãos católicos, a ressurreição é o ponto fundamental de nossa fé. Amém? Amém.
Fiquemos em pé e proclamemos a fé uma vez dada aos santos. Todos. Cremos em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Cremos em um só Senhor, Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, gerado do Pai desde toda a eternidade. Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por ele todas as coisas foram feitas, por nós e para a nossa salvação, desceu dos céus, encarnou por obra do Espírito Santo no seio da Virgem Maria e fez-se verdadeiro homem. Por nós foi crucificado sob Pôncio Pilatos, sofreu a morte e foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, subiu aos céus e está sentado à direita do Pai. E de novo há de vir em glória para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Cremos no Espírito Santo, Senhor, a fonte da vida, que procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele quem falou pelos profetas. E cremos na Igreja, una, santa, católica e apostólica. Professamos um só batismo para a remissão dos pecados e esperamos a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Irmãos e irmãs, com amor e confiança dirijamos nossas preces a Deus Pai, que ressuscitou Jesus Cristo, seu Filho e Senhor nosso, e peçamos-lhe a salvação para os vivos e falecidos. A cada invocação, rezemos juntos. Ouvi-nos, ó Deus, nossa vida e salvação. Vamos repetir? Ouvi-nos, ó Deus, nossa vida e salvação. Por todos os irmãos falecidos, que receberam o germe da vida eterna no batismo, e se nutriram do Cristo pão e palavra de vida, para que sejam recebidos na comunidade dos santos. Oremos ao Senhor. Ouvi-nos, ó Deus, nossa vida e salvação. Pelos irmãos enlutados, para que o Senhor os fortaleça e os conforte em seu amor. Por todas as pessoas que se dedicam ao cuidado e proteção da vida, que sejam sustentadas e fortalecidas pelo Senhor nesta valiosa missão. Oremos ao Senhor. Ouvi-nos, ó Deus, nossa vida e salvação. Para que os ministros ordenados que animaram as celebrações em nossas comunidades participem agora na liturgia celeste com os anjos e santos na vossa presença. Por todos nós aqui reunidos, para que tenhamos sempre revigorosa a nossa fé na ressurreição. Oremos ao Senhor. Ouvi-nos, ó Deus, nossa vida e salvação. Para que a Igreja, proclamando a ressurreição de todos em Cristo, defenda sempre a dignidade e promova a vida de cada pessoa, especialmente dos mais frágeis. Oremos ao Senhor. Ouvi-nos, ó Deus, nossa vida e salvação. Para que, vivendo a esperança da vida futura, os cristãos lutem pela transformação da vida presente. Que a nossa oração possa socorrer as almas dos fiéis falecidos, libertando-as de todos os pecados e acolhendo-as no esplendor de vossa face. Oremos ao Senhor. Ouvi-nos, ó Deus, nossa vida e salvação. Sede misericordioso, ó Deus, para com os filhos e filhas que chamastes este mundo, concedendo-lhes que, tendo participado da morte do Cristo, participe igualmente da sua ressurreição, e a nós confirmai no caminho da salvação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. É bom estarmos juntos nesta mesa do Senhor e sentirmos Sua presença no calor do nosso irmão.
Espírito, um só coração. Toda família vem, não falta ninguém nesta comunhão. Orai, irmãos, para que o meu e o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos este sacrifício para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Assim o temos para o Senhor. Damos graças ao Senhor nosso Deus. É digno e justo. É verdadeiramente digno, justo, racional e salutar que sempre e em toda parte te rendamos graças ao Pai Onipotente, Criador do céu e da terra, por Jesus Cristo nosso Senhor, o qual ressurgiu vitorioso dentre os mortos e nos conforta com a bem-aventurada esperança da vida eterna. Pois para o teu povo fiel a vida não cessa, mas é transformada na semelhança do Senhor. E ainda que nosso corpo mortal seja colocado na sepultura, haverá um lugar preparado para a nossa eterna morada nos céus. Portanto, com os anjos e arcanjos e com toda a multidão celestial que não cessam de proclamar a tua glória, jubilosos, cantamos o teu nome em uma só voz. Santo, 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 sois vós, Senhor nosso Deus. Santo, 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 sois vós, Senhor nosso Deus. O céu e a terra proclamam a vossa glória. Santo, 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 sois vós, Senhor nosso Deus. Hosana, 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 Hosana nas alturas. Santo, 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 sois vós, Senhor nosso Deus. Bendito que vem, bendito, em nome do Senhor. Santo, 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 sois vós, Senhor nosso Deus. Santo, 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 sois vós, Senhor nosso Deus. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre ela o vosso Espírito. Ouve-nos, Pai, mediante Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor. Aceita através dele o nosso sacrifício de louvor e concede que, pelo poder do teu Espírito, estes dons do pão e do vinho se tornem para nós o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai os dons que vos apresentamos. Jesus, na mesma noite em que foi traído, tomou o pão
Deu graças, partiu e deu a seus discípulos, dizendo: tomai e comei. Isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. De igual modo, no fim da ceia, Jesus tomou o cálice, deu novamente graças e o entregou aos seus discípulos, dizendo: tomai e bebei todos. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, derramado por vós e por muitos para a remissão dos pecados. Fazei isto sempre que o beberdes, em memória de mim. Eis o mistério da fé. Toda vez que se come deste pão, toda vez que se bebe deste vinho, se recorda a paixão de Jesus Cristo e se fica esperando a sua volta. Portanto, Senhor e Pai Celestial, recordando a sua morte de uma vez para sempre sobre a cruz, a sua ressurreição dos mortos e a sua ascensão aos céus, e esperando a vinda do seu reino, celebramos com este pão e este cálice o memorial de Cristo, teu Filho, nosso Senhor. Aceita, Senhor, através dele, nosso sumo sacerdote, este nosso sacrifício de louvor e ação de graças. Ao comermos e bebermos esses dons sagrados, na presença da tua majestade divina, enche-nos da tua graça e bênção celestial, renovando-nos pelo seu Espírito. Alimenta-nos com o corpo e o sangue do teu Filho, para crescermos até a sua estatura e nos tornarmos um templo vivo da tua glória. Olha, Senhor, para a tua igreja dispersa por todo o mundo. Faz-nos crescer em amor, todos unidos ao nosso patriarca, arcebispo José Fernando de Faria, o bispo diocesano Nildemar Andrade dos Santos, a mim, vosso digno servo, coordenador desta prelazia, todo o clero da IVCM e todo o povo que conquistastes. Conservai a vossa igreja sempre unida. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, na unidade do Espírito Santo, te sejam dadas, Deus Pai onipotente, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. E agora, como nos ensinou Jesus, o Pai Nosso nos recorda que somos irmãos e Deus, que é nosso Pai, está sempre nos escutar. Ele nunca nos abandona. Sustentados pelo Espírito de Jesus e iluminados pela sabedoria do Evangelho, ousamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz,
Eu vos dou a minha paz. Não olhei os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Irmãos e irmãs, saudai-vos em Cristo Jesus. Paz, paz de Cristo, paz, paz que vem do amor, lhe desejo, irmão. Paz que é felicidade de ver em você, Cristo nosso irmão. Paz, paz de Cristo, paz, paz que vem do amor, lhe desejo, irmão. Paz que é felicidade de ver em você, Cristo nosso irmão. Esta união do corpo e do sangue de nosso Senhor Jesus Cristo seja para nós o penhor da vida eterna. Amém. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Meus irmãos, minhas irmãs, eis Jesus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dê uma só palavra e serei salvo. O corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo nos guarde para a vida eterna. Amém. Você que está em casa, que nos acompanha pelas redes sociais, faça a sua comunhão espiritualmente. Porém nos dá agora o próprio
Oremos, ó Deus e Pai Todo-Poderoso, fazei que os vossos filhos e filhas pelos quais celebramos este sacramento pascal cheguem à luz e à paz da vossa casa. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que convosco vive e reina em unidade com o Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Amém. Amém. Amados irmãos e amadas irmãs, a palavra de Deus é conforto aos nossos corações, é fonte de vida e esperança para alcançarmos a vida eterna. Foi Jesus quem disse: aquele que crê em mim, mesmo que esteja morto, viverá. O profeta Isaías nos esclarece: este é o nosso Deus, esperamos nele até que nos salvou. Este é o Senhor, nele temos confiado. Vamos alegrar-nos e exultar por nossa salvação. Confiantes no Senhor, seguimos nossa caminhada de fé, tendo a certeza de que um dia veremos o nosso Redentor com nossos olhos, pois ele está vivo e nele viveremos eternamente. Recordando ainda a liturgia de hoje, a gente vê a ressurreição de Lázaro, através das palavras de fé de Jesus em consolo a Marta, que diz: nós o veremos, sim, eu creio, no último dia. E Jesus disse: aquele que crê em mim, mesmo que esteja morto, viverá. E lá, no túmulo de Lázaro, ele ordenou que Lázaro vivesse novamente. E essa esperança de Lázaro que nós temos como fiéis. Então confiemos, todos os fiéis falecidos, a misericórdia de Deus, e a nossa Mãe Dolorosa rogamos para que interceda por nós agora e na hora de nossa morte. O Deus glória dos fiéis e vida dos justos, que nos remistes pela morte e ressurreição do vosso Filho, concedei aos nossos irmãos e irmãs que, tendo professado o mistério da nossa ressurreição, mereçam alegrar-se na eterna felicidade que foi e está sendo preparado para todos nós. São Tomás de Aquino dizia que existem duas mortes. A primeira delas é a morte do corpo, quando este separa da alma. Mas São Tomás de Aquino dizia que tem a segunda morte, que é muito pior, é quando a alma se separa de Deus. Aí é a morte eterna. Lembremos que Cristo veio exatamente para resgatar a humanidade das mãos do demônio, das trevas, e trazê-la para a felicidade dos filhos de Deus. Então, embora a morte entristeça, a certeza da ressurreição nos conforta. É assim que a gente precisa realmente viver. E no dia dos finados, nós temos que lembrar exatamente isso. Rezar pelos nossos mortos, exatamente para que eles tenham uma vida eterna com Deus. E aqui eu estendo nossas preces e orações a todas as famílias e entes queridos que foram vítimas da Covid-19. Que Deus tenha compaixão de todos nós que sofremos com a pandemia, dando o eterno descanso entre os resplendores da vida eterna. Amém? Amém. Amém. Todo aquele que crê em mim, um dia ressurgirá, e comigo então se assentará à mesa do banquete de meu Pai. Vão juntos reunidos nesse dia,
O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. O Deus de toda consolação vos dê a sua bênção. Ele que na sua bondade criou o homem e deu aos que creem em seu Filho ressuscitado a esperança da ressurreição, nos conceda o perdão dos nossos pecados e todos os que morreram a paz, a luz eterna. Amém. E todos nós, crendo que Cristo ressuscitou dentre os mortos, vivamos eternamente com Ele. Amém. A bênção de Deus Onipotente, Pai, Filho e Espírito Santo estejam convosco e convosco permaneçam para sempre. Amém. Ide na paz de Cristo, No no poder do Espírito Santo, vamos em paz e que o Senhor nos acompanhe. A vida pra quem acredita não é passageira ilusão. Meus queridos irmãos, queridas irmãs, mais uma vez eu digo que é tempo sempre de oração. Eu sei que todos nós temos entes queridos que já partiram desta. Eu sempre digo para uma melhor. Nós ainda teremos que passar pela morte. Hoje é um dia especial e nós temos que ser gratos de todas as formas àqueles que já partiram para o outro lado e que já estão na presença de Deus. Que Deus possa confortar a todos. Que Deus possa... Hoje não é dia de tristeza, hoje é dia de recordação. Porque é um dia de lembrarmos na ressurreição prometida por Jesus. Então, todos eu desejo um dia de paz, de muita oração, de muitas recordações, daqueles momentos felizes que a gente não deve esquecer dos nossos entes queridos. E até domingo que vem, às 10h30 da manhã, quando nós voltaremos a celebrar a Santa Missa em seu lar. E na feliz ressurreição